Estou muito feliz por estar aqui hoje e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Hoje nós daremos continuidade aos nossos sermões nas cartas de Pedro. Como vocês já sabem, nós já vimos toda a primeira carta de Pedro e na semana passada nós começamos a sua segunda carta. E nós já meditamos nos versículos de 1 a 15 do capítulo 1. E hoje, dando continuidade, nós meditaremos nos versículos 16 a 21. Então, abra sua Bíblia para a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, e nós leremos dos versículos 16 ao 21. 2 Pedro 1, de 16 a 21. E, enquanto nós estivermos lendo, tente captar o esboço da mensagem que eu vou lhe passar. O texto, ele tem 6 versículos, sendo que nos 3 primeiros, do 16 ao 18, nós veremos o testemunho dos apóstolos. E nos 3 últimos versículos, do 19 ao 21, nós veremos a supremacia e a suficiência das Escrituras. Dos 3 primeiros versículos, do 16 ao 18, o testemunho dos apóstolos, e nos 3 últimos versículos, do 19 ao 21, a supremacia e a suficiência das Escrituras. Vamos ler. Assim diz o Senhor por meio do apóstolo Pedro: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Parte 2, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, o texto que a gente vai estudar hoje começa com um porquê logo no início do versículo 16. E esse porquê é significativo para nós compreendermos essa mensagem de Pedro, porque ele estabelece uma relação com o que foi dito anteriormente. E o que foi dito anteriormente, nós já vimos na semana passada, e para o fim de contextualizarmos o que será dito hoje, nós vamos revisar rapidamente. E o que foi dito na mensagem da semana passada pelo pastor Eduardo, no versículo 3, é que nós já temos todos os elementos para a condução da nossa vida, todos os elementos para a condução da nossa piedade. E o que nós devemos fazer é reunir com toda a nossa diligência esses recursos. E nós vimos uma escada de qualidades que o cristão deve subir para ter uma vida ativa e frutífera. E essa escada está nos versículos 5, 6, 7 e 8. Vamos ver os degraus dessa escada. Versículo 5. No meio do versículo, veja: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E por que a gente deve reunir com toda a nossa diligência essas coisas? Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós
e em vós aumentando. Ou seja, essas qualidades existindo em nós, elas não devem ficar estáticas, elas devem crescer, elas devem aumentar. Se você possui domínio próprio, você deve procurar com toda diligência ter mais domínio próprio. Se você tem perseverança, você deve procurar com toda diligência ter mais perseverança. Se você possui amor, você deve procurar com toda diligência ter mais amor. Porque estas coisas, existindo em vós e aumentando em vós, fazem o quê? Fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos, ou seja, infrutíferos. E o versículo 9 vai dizer que quem não tem essas coisas e vê somente o que está perto. O versículo 10 então afirma que é por isso que nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição. Para quê? Versículo 11. Para que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino. Então, a gente chega no versículo 12, e para que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino, e esta é a razão que está no início aqui do versículo 12, para que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino, o apóstolo Pedro estará sempre pronto para fazer os cristãos lembrarem de coisas que eles já estavam certos e confirmados. Isso aqui é interessante porque Pedro aqui não tem a pretensão de trazer uma revelação nova, de pregar uma coisa nova. Ele vai relembrar e ele vai escrever uma carta para lembrar de coisas que os crentes já estavam certos e confirmados. Tem crente que não gosta de ouvir a mesma coisa, não gosta de ouvir a mesma exortação. Pastor, vai falar sobre esse assunto de novo? E Paulo também gostava bastante desse método, esse método de relembrar. Quando ele escreveu aos Filipenses, em Filipenses 3 e 1, ele afirma assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E Pedro considerava justa essa prática de relembrar, essa prática de revisar. Vejam o versículo 13. Também considero justo, enquanto eu estou vivo, despertar-vos com essa lembrança. Enquanto eu estou vivo, aqui é a interpretação de enquanto eu estou neste tabernáculo. No versículo 14, Pedro afirma que a sua morte está próxima, certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, e o próprio Senhor Jesus revelou o martírio de Pedro no último capítulo do Evangelho de João, e ele vai falar isso aqui no final do versículo 14, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Os historiadores comentam que Pedro foi brutalmente martirizado e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se viu digno de ter a mesma morte do nosso Senhor. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, volume 2, vai afirmar que o próprio Pedro fez esse pedido quando foi condenado à crucificação. Virem essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Meus irmãos, o que esses apóstolos sofreram por causa da mensagem do Evangelho, é difícil imaginar, é difícil conceber. Vejam a repreensão severa que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Abram aí as suas Bíblias, em 1 Coríntios 4, versículo 9. Paulo faz aqui uma reprovação severa aos coríntios, porque eles estavam se achando reis, cheios de orgulho, e julgando terem alcançado uma grandeza espiritual por meio de sabedoria humana. Veja o que o apóstolo vai dizer, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Aqui nós podemos ter uma ideia do estilo de vida
e dos sofrimentos pelos quais os apóstolos passaram. Versículo 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês sábios em Cristo. Nós fracos e vocês fortes. Vocês nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, olha o que ele vai dizer: temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Tudo isso por causa da mensagem do Evangelho, por causa da mensagem que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que o Cristo foi assunto aos céus e está assentado à destra de Deus, que quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E especificamente, no nosso texto, Pedro tinha e cria numa mensagem pela qual ele estava disposto a morrer. Vamos voltar ao nosso texto e ver que mensagem é essa. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15, ele vai falar, antes de morrer, ele vai falar que antes de morrer, vai se esforçar diligentemente para que tenhamos lembrança de tudo que ele ensinou. Versículo 16, por quê? Porque eles não nos deram a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, feita essa relação que o porquê no versículo 16 faz, de que Pedro vai se esforçar diligentemente para que tenhamos lembrança de tudo que ele pregou, porque eles não inventaram fábulas quando falaram do poder e a vinda do nosso Senhor. A gente observa que logo após o porquê, há uma mudança do verbo para a terceira pessoa do plural. Não vos demos a conhecer. E aqui a razão dessa mudança é porque Pedro abrange os outros apóstolos na transmissão deste ensino. Agora, isso muito provavelmente reflete a heresia que Pedro está combatendo. A igreja estava sendo atacada com ensinos de falsos mestres de que a vinda do nosso Senhor é um mito habilmente inventado. E isso é corroborado com a advertência que Pedro faz no capítulo 3, versículos 3 e 4. Vire aí as páginas da sua Bíblia para o capítulo 3, versículos 3 e 4. Capítulo 3, versículos 3 e 4, Pedro fala assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro vai dizer: não! Voltando para o nosso texto, capítulo 1, versículo 16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. E, em relação à expressão o poder
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor John MacArthur vai pontuar que, no original, esta expressão possui somente um artigo definido, de modo que o significado aqui é a vinda poderosa ou a vinda com poder. A NVT traduziu a expressão como a poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, você pode estar se perguntando, Pedro aqui está se referindo à primeira vinda ou à segunda vinda de Jesus? Eu confesso para os irmãos que eu fiquei na dúvida quando comecei a analisar esse texto. Então eu passei a pesquisar bastante esse termo, a poderosa vinda do nosso Senhor, e realmente a maioria das evidências e dos comentários é no sentido de que verdadeiramente se trata da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega aqui usada para vinda é parúzia. E este termo, um termo técnico, quando é associado a Cristo, sempre se refere à sua segunda vinda. Hernandes Dias Lopes, citando Kistemaker, afirma que Pedro usa a palavra vinda para referir-se à segunda vinda de Cristo. Aliás, no Novo Testamento, o termo vinda nunca é usado para descrever a primeira vinda de Jesus. Quando associando os dois termos, vinda e Jesus, é sempre em referência à sua volta. John MacArthur reitera que o termo poderosa vinda refere-se de fato à segunda vinda de Cristo, contrastando com a sua primeira vinda humilde, em forma de servo, não julgando como usurpação o ser igual a Deus. Na sua primeira vinda, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, até finalmente ser executado numa cruz. É no sentido também de que este termo, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se refere à segunda vinda. Os comentários da primeira e segunda edições da Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo NVT e a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Então, meus irmãos, o que os falsos mestres estavam querendo arruinar aqui era com a nossa bendita esperança de que Cristo vai voltar. Porque se Cristo não voltar, todo o resto não terá sentido. Se o nosso Senhor não é o fim da história, todo o resto se desmorona. E o que Pedro está querendo ensinar aqui é: vejam, quando eu e os apóstolos falamos a vocês sobre a segunda vinda, quando nós dissemos que o Senhor voltaria, nós não estávamos contando nenhum mito engenhosamente inventado. Está chegando o dia, meus irmãos, em que o nosso Senhor voltará com muito poder e com muita glória. E como nós podemos ter essa convicção? Pedro vai dizer no final do versículo 16: porque nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E aqui na expressão nós mesmos, Pedro está incluindo alguns apóstolos que foram testemunhas oculares da majestade do nosso Senhor. E ser testemunha ocular aqui implica em dizer que os falsos mestres poderiam até fazer afirmações e insinuações que Cristo não voltaria, mas eles não foram testemunhas oculares da majestade do nosso Senhor. Mas que majestade é essa que tem relação com a segunda vinda? Será que Pedro está falando da ressurreição? Será que ele está falando da ascensão? Quando foi isso? O versículo 17 vai nos dar uma pista. Eles foram testemunhas oculares,
da majestade do nosso Senhor, em uma ocasião em que ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora nós temos este evento reduzido a duas opções. Foram duas ocasiões que Deus declarou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele falou isso no batismo de Jesus, em Mateus 3,17. Mas não é este evento a que Pedro está se referindo. E Deus falou isso no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. O versículo 18 vai elucidar essa questão. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, não no Rio Jordão, mas no Monte Santo. E agora você pode estar se perguntando, mas qual a relação de prova que Pedro quer fazer entre a segunda vinda de Cristo e o evento da transfiguração? Pedro está combatendo os falsos mestres que estavam negando a segunda vinda de Cristo, com a afirmação de que ele mesmo tinha sido testemunha ocular da majestade do nosso Senhor no Monte da Transfiguração. Mas qual é a conexão entre a segunda vinda de Cristo e o evento da transfiguração que Pedro está usando para combater os falsos mestres? Vamos ver em Mateus 16 e 28. Abram aí as suas Bíblias. Em Mateus 16 e 28. Mateus 16 e 28. Jesus vai fazer uma promessa aqui neste versículo. Vejam. Em verdade vos digo, agora vem a promessa: alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, alguns aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. A NVT traduziu essa passagem como: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. A NAA traduziu como: existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E a NVI traduziu como: alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, meus irmãos, Jesus prometeu que alguns dos apóstolos veriam o esplendor, a glória e a majestade da sua segunda vinda. E essa promessa se cumpre 6 dias depois. Vejam o capítulo 17 de Mateus. Mateus capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, e aqui é interessante que Pedro era bom de fala, ele estava falando quando
precisou ser interrompido por Deus. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Portanto, meus irmãos, Pedro, Tiago e João viram o esplendor, a glória e a majestade do Filho do Homem vindo em seu reino. E aqui está a relação de prova que Pedro quer fazer para os irmãos que estavam sofrendo os ataques dos falsos mestres. Quando eu e os apóstolos lhes ensinamos que o Senhor vai voltar, nós não estávamos seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Antes, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da majestade da sua segunda vinda no Monte da Transfiguração. Assim, meus irmãos, nós precisamos amar a segunda vinda do nosso Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, porque nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Consolai-vos, porque nesse dia os mortos em Cristo ressuscitarão. Consolai-vos, porque nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do nosso Senhor. A dor vai acabar, as tribulações cessarão, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, todas essas coisas passarão. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Existe uma coroa da justiça preparada para aqueles que amam a volta do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, pouco antes de ser martirizado, ele escreve ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor serão galardoados com a coroa da justiça. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o nosso texto continua. Depois que Pedro apresenta a sua prova testemunhal, como se fosse numa corte em que se apresenta a prova testemunhal, agora Pedro vai apresentar uma prova mais segura, uma prova mais robusta. Ele vai apresentar a prova documental. Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Ou seja, temos a Escritura como mais segura. E a implicação de se ter a Escritura como a fonte mais segura é que ela é superior até mesmo às experiências. A Escritura é superior até mesmo às experiências dos apóstolos.
Até porque nós só conhecemos essas experiências e nós só damos credibilidade a elas porque elas estão registradas nas Escrituras. Existem outros acontecimentos da vida dos apóstolos que não estão registrados nas Escrituras, nos quais a gente não dá uma credibilidade muito grande. A credibilidade que a gente dá é muito menor, porque eles estão em outros escritos. Isso por quê? Porque a Bíblia é superior e mais segura do que qualquer experiência. E é interessante notar aqui, porque alguns crentes dão muito valor à experiência. Eu gosto de ir ao culto para ter uma experiência. Eu gosto de louvar para ter uma experiência. Eu gosto de participar da ceia para ter uma experiência. E a depender da experiência, nada contra a experiência em si, mas aqui, meus irmãos, vejam, Pedro tinha acabado de citar uma, a melhor que ele poderia citar, de tão boa que era. Ele não queria sair daquela experiência, ele queria que fosse permanente, ele queria ficar lá, como a gente viu. É a experiência que todo cristão gostaria de ter. E depois ele vai dizer o quê? Nós temos mais segura a palavra de Deus. E é por isso que hoje nós não precisamos de uma mensagem secreta de Deus, de sonhos, de revelações, porque a Bíblia é suficiente. E se ela é suficiente, as demais revelações são desnecessárias. Isso é um conceituário lógico da suficiência das Escrituras. Se você precisa de outras revelações, ela não é suficiente. E se ela é suficiente, as demais revelações não são necessárias. É como o pastor Eduardo disse na mensagem da semana passada. Nós já temos todas as coisas que conduzem à vida. Nós já temos todas as coisas que conduzem à piedade. A gente não precisa de mais nada. Ontem, eu estava assistindo uma mensagem na conferência Old School, e o pastor Scott Aniol estava falando que tem surgido um movimento recente chamado Carismáticos Reformados. E esse movimento acredita que existem novas revelações, mas eles testam essas revelações à luz da Bíblia. Existem novas revelações, mas nós vamos testá-la à luz da Bíblia. Então, logo depois ele cita John Owen, que disse: se existe uma nova revelação que está na Bíblia, ela é inútil. Se ela não estiver na Bíblia, ela é falsa. E é simples assim, meus irmãos. Nós temos a palavra, que é mais segura e mais confiável do que qualquer experiência. E o termo palavra profética aqui, no versículo 19, refere-se à Escritura Sagrada. Ela é segura porque é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E, por ela ser inspirada por Deus, ela não contém erros. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E por ela ser inspirada por Deus, nós devemos atentar a ela. Continuando o versículo 19. E fazeis bem em atendê-la. É como Charles Swindoll vai explicar. Atender é muito mais do que um mero conhecimento dos personagens da Bíblia. É muito mais do que uma compreensão superficial das suas histórias. Em termos bem práticos, atender é você meditar nela, é você desejá-la, não simplesmente passar os olhos sobre o texto. O que Pedro está querendo ensinar aqui é: olhe, vocês serão expostos a falsos mestres.
E já que vocês têm uma palavra segura, não atente para as experiências que não terão utilidade para a sua vida. Olhe a palavra segura, ela é superior, e você fará bem em prestar atenção cuidadosamente nela. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. E você, atentando para a Bíblia, você vai usá-la como uma candeia que brilha neste mundo tenebroso. Olha o restante do versículo 19. Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Se você estivesse vagando por aí, num lugar muito escuro, você desejaria ter uma lâmpada para iluminar o seu caminho. E é assim com a palavra. Você fará bem em prestar atenção à palavra, como um homem vagando no escuro prestaria atenção a uma lâmpada. A Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É ela que vai conduzir o nosso comportamento. A Bíblia nos livra do pecado. Guardo no coração as tuas palavras para o quê? Para não pecar contra ti. Agora, jovem, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. A palavra de Deus nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Lembrem que quando Jesus foi tentado no deserto, ele repreendia cada tentação com o quê? Com a palavra. O diabo tentava: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondia o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo colocava Jesus sobre o pináculo do templo e falava: atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E Jesus respondia o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia é a nossa espada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada aqui representava tanto um instrumento de defesa contra os ataques de Satanás, quanto um instrumento de ataque para destruir o inimigo. Foi o famoso evangelista D.L. Moody, se referindo à Bíblia, que disse: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Nós precisamos conhecer a Bíblia, meus irmãos. Nós precisamos amá-la, conhecê-la. Em Oséias 4, o Senhor está fazendo uma grave acusação contra Israel. E no versículo 6 ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os sacerdotes daquela geração tinham falhado miseravelmente em ensinar a lei de Deus ao povo. E o resultado qual foi? O povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Nós precisamos amar a Bíblia. Como o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Eu sei que esta igreja ama as Escrituras. Muitos dos que estão aqui estão por causa da palavra.
Mas lembrem-se, meus irmãos, como a gente viu na semana passada, nós estamos numa caminhada cristã. O amor pelas Escrituras, existindo em nós, ele deve aumentar para que a gente seja ativo e frutífero. Se a gente julga estar firme, cuidemos para que não caiamos. O nosso amor pelas Escrituras precisa aumentar cada vez mais. Agora, final do versículo 19. Final do versículo 19. Uma observação importante aqui. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus durará eternamente. A palavra de Deus durará eternamente. Mas o mundo escuro e tenebroso em que vivemos é temporário. Veja o que diz o final do versículo 19, que nós devemos atentar às Escrituras como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Em uma primeira análise, nós poderíamos pensar que essa expressão, que o dia clareie e a estrela da alva nasça, se refere ao momento da conversão. Mas, lembremos aqui que Pedro está escrevendo para crentes, pessoas já convertidas. Então, a única opção que resta, tendo em vista o contexto aqui presente também, é que essa expressão se refere à manifestação gloriosa de Cristo na sua segunda vinda. Até esse dia, todo crente deve ter a Bíblia como uma candeia que brilha no lugar tenebroso. Mas uma hora, esse dia vai romper. E Jesus, que é a luz do mundo, vai voltar. O dia vai clarear. As trevas vão se dissipar. E a estrela da alva nascerá em nosso coração, transformando o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Nesse dia, sim, nós estaremos livres para sempre do pecado. É como diz em Apocalipse 22:5. Ali não haverá mais noite. Não precisaremos mais da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o próprio Deus brilhará sobre nós, e nós reinaremos juntamente com Ele pelos séculos dos séculos. Agora, versículo 20, Pedro vai dizer: antes de tudo, antes de qualquer coisa, saibam primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Por quê? Porque nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca, jamais, e olha como ele é enfático aqui, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E o que isso significa? Significa que a Escritura não tem origem humana, que ela não é resultado da vontade humana. A Bíblia não é produto do esforço humano. A ênfase aqui é que nenhuma parte da Bíblia foi produzida porque os seres humanos quiseram, por vontade do ser humano. Entretanto, final do versículo 21, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um produto de Deus, mas o Espírito Santo moveu homens santos e usou a personalidade e o vocabulário de cada um para que eles falassem da parte de Deus, sem erros. A vontade humana não é a origem da Bíblia, mas o Espírito Santo moveu cerca de 40 homens
para que eles registrassem a palavra de Deus em 66 livros, de forma infalível. O Espírito Santo supervisionou e moveu cada escritor para que eles anotassem de forma exata aquilo que Deus queria que fosse escrito. O que Pedro está querendo ensinar aqui é: você pode ter confiança na luz da palavra, neste mundo tenebroso, porque ela não vem de fonte humana, ela vem do próprio Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que a palavra de Deus reine em nossa vida, que nós possamos atentar a ela e fazer dela uma candeia que brilha num lugar escuro, que nós meditemos nela e possamos dizer como salmista: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te damos graças, porque o Senhor já deixou tudo o que a gente precisa. O Senhor deixou a tua palavra que é superior, a tua palavra infalível, inerrante, ó Pai, a tua palavra inspirada. Que teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine o nosso entendimento quando formos atentar a ela, que ela seja uma luz para o nosso caminho. Abençoa a tua igreja, ó Pai, que ela seja edificada por meio da tua palavra. Que o Senhor faça crescer em nós o amor pela tua palavra. Que nós possamos estar aqui pela tua palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Que essas palavras estejam no nosso coração. E que nós possamos falar dela ao levantar, andando pelo caminho, assentado em nossa casa e ao dormir. Que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.